Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha também aí pelas redes sociais, né? Nosso Facebook, nosso Instagram, nosso YouTube. Facebook, YouTube, Taubaté, Instagram, Universidade Oficial. Estamos começando o nosso programa nessa segunda-feira. Segunda-feira que tá esquisita, né? Aquele chove no nome, mas acho que deu uma chuva bem forte aqui, né? Pelas bandas de Taubaté, como a gente fala, né? Segunda-feira, hoje é dia 19 de agosto de 2019. Hoje é o Dia Mundial da Fotografia. Vamos parabenizar todos os amigos fotógrafos, começando aqui pela nossa querida Lilian Margarete, né, que é a nossa assim, expoente da TV Cidade na área de fotografia. Temos lá o professor querido, o João Rangel, né, que está aí na Unital, e temos tantos e tantos outros amigos, Roberto Donzelini, né, o Ismael, né, o Aguinaldinho, na Universidade de Taubaté. E hoje também é o dia do artista de teatro, né? E também temos inúmeros amigos, artistas de teatro aqui de Taubaté, da nossa região, que fazem aí das artes do palco, né? Seja ele o picadeiro italiano, ou o man baby, ou as outras formas de expressão, né? O seu motivo de viver, né? Então um abraço para o Beto Camargo, né, nosso apresentador aqui, amigo Alessandro Bertoli, que agora está aí às voltas com a Bienal de Taubaté, né, Bienal Literária, que corre nesse fim de semana, dia 24 e 25, mas o Ale Bertoli, ele é artista de teatro, né, Luiz Cláudio Daniel, não podemos esquecer aqui na nossa TV Cidade, Manuel Messias, né, então um abraço a todos vocês, atores, né, Tia Zuzu, até a Claudinha Mello já se aventurou aí a subir nos palcos, né, mas daí é outro capítulo que uma hora vai vir contar aqui pra gente. Também é dia do ciclista, né? A gente lembra aí do nosso querido, saudoso amigo, o senhor Rodolfo, né? Que não está mais entre a gente, mas foi responsável aí pelo desenvolvimento do ciclismo em Taubaté. E hoje nós temos vários grupos de ciclismo na cidade, né? Temos o pessoal que vem aqui, até o time dos sonhos, né? Sempre falar com a gente. Um abraço aí ao João Paulo, né? E todo mundo do projeto. E também hoje é o dia do historiador. Falando do historiador, a gente lembra da nossa querido professor Ball, né, que é historiador por natureza, Armindo Ball, representante nosso também no Conselho de Cultura de Taubaté, e a gente, através dele, a gente manda abraços a todos esses professores. A professora Edna deu aula pra gente lá no Quiririnho, né, responsável, se eu não me engano, aí, pela instituição Joana d'Arc, né, professora de História também, no Municipal, né, já está aposentada, mas não deixa de ser professora, né. A gente de vez em quando se encontra por aí e acaba deixando aquele abraço de sempre, né? Entre os nossos recados que nós temos essa semana, muita gente ficou assustada, né? Diz que o lobisomem está correndo aí na cidade, andando até de patinete, né? Olha só, inclusive eu gostaria que o lobisomem andasse de ônibus, né? Porque daí ele que vai se assustar de vez em quando, o ônibus está muito cheio, né? Mas por que está acontecendo isso, gente? Nós estamos chegando na semana do folclore, né? O lobisomem veio aqui anunciar que a nossa cultura também, ela é forte, ela é pungente, né? Um abraço aí, pessoal da Secretaria de Turismo e Cultura, através do nosso secretário Márcio Carneiro, né? Que com essa ideia aí ficou bem bacana, chamou a atenção das pessoas na cidade, né? Eu sei que o lobisomem agora já faz parte aí do hall dos figuras pitorescas de Taubaté, né? Tem gente de todo o Brasil perguntando que lobisomem é esse que está aparecendo, né? Tem gente que ficou triste, o pessoal de Joanópolis ficou triste porque o lobisomem saiu de lá e veio parar aqui, né? E a festa do folclore começa agora no dia 22, quinta-feira, lá na Rua Imaculada, né? Vai ter intervenção lá com o Filadélfio, com o lobisomem, com o Fabricando Artes. Vai ter o pessoal do Moçambique, do Parque Bandeirantes, que é o mesmo paizinho, né? Parque São Cristóvão. Também aí o pessoal da Capoeira em Golo Brasil, centro da Capoeira do Centro Cultural. Depois, lá no palco, às 20 horas, tem a abertura oficial, né? Com o sertanejo raiz, Renata e Gustavo, né? E a camerata de violas de São Luís do Paraitinga e a orquestra do Herê, com o Moreno Overá e Quintino Bento, né? Um abraço ao Moreno. Teve que semana passada tomar um café conosco, né? Não ficou pro almoço, mas tomou um café. E para convidar a gente para a abertura, né? Na quinta-feira. E aí tem dia 23, dia 24 e dia 25, né? A festa termina no domingo, a festa do folclore da Rua Imaculada, tradicional, tem 59 anos de idade. E eu vou até aproveitar aqui e fazer um pedido, né, para a nossa Secretaria
de cultura. A festa do folclore nasceu de uma festa junina, né? Faz muito tempo que a gente não vê a festa junina, né, representada na festa do folclore. A quadrilha junina, né? As outras quadrilhas a gente não quer não, gente, tá? Mas a quadrilha junina, sim, né? Acho que deveria ser item obrigatório em todas as festas, assim como são as baianas na escola de samba, que não pode se tirar, porque através das baianas, né, das mães de terreiro, que o samba ganhou força, é por isso que tem a representatividade das baianas lá. A festa junina é onde começou, né? Então acho que se a gente está resgatando a nossa raiz, a gente está valorizando as nossas raízes, como é o caso aqui das lendas, né? Ano passado foi o Curupira, esse ano o lobisomem, né? A gente também não podemos esquecer desse símbolo que é a quadrilha junina, né? Representada aí na festa do folclore. Então muito bacana, programação tem aí na nossa página no Facebook, tem também no site da Prefeitura, Prefeitura tabaté.sp.gov.br. É muito fácil você achar. Bom, eu agora no nosso programa das 6 estou recebendo convidados que chegaram, né, com títulos, com conquistas para nossa cidade, e eu vou dizer para vocês, eu não acreditava, não sabia, né? Tem muita gente que acha que não existe, né, o lobisomem, né? Eu não sabia que o karatê tinha tantas e tantas vertentes, né? E eles representam aqui uma vertente do karatê, uma área do karatê que é pouco difundida, né? Mas a gente vai conhecer um pouco mais agora, junto com os representantes aqui, né, do Karatê Kyokushin de Taubaté, o professor sensei André Luiz Bate, né? Temos ao lado dele a Daniele Bate, temos o Gabriel Lute e temos o Aldridge Couto, né? Os três são karatecas, são atletas e estão aí com a medalha, né, no peito, e eles vão contar pra gente o que significa isso. Primeiramente, boa noite para vocês, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, prazer recebê-los aqui no nosso programa. O Aldridge provocou a gente, né, através das redes sociais, por isso que eu falo. Entra lá no Facebook, entra lá no Instagram, né? E falou, olha gente, tem uma modalidade de karatê aí que eu gostaria que vocês conversassem, né? Aqui em Taubaté tem uma pessoa que pratica, né? E temos atletas campeões, né? Falei, opa, a universidade está aberta para isso, né? Professor, explica pra gente, dentro do karatê, que modalidade é essa? Aprofunde mais. Bom, acho que primeiramente vou dar o nosso boa noite ao pessoal que está em casa, né? E agradecer esse convite que nós tivemos para estar aqui hoje, justamente para poder divulgar a nossa modalidade, que, como você disse, não é conhecida por tanta gente ainda, e que é um estilo específico de arte marcial, né? Hoje o karatê conta com muitos estilos e a maioria deles tem mais a ver com a luta como esporte, né? O karatê como esporte. E o nosso estilo foca muito na questão mais artística, né? Da arte marcial mesmo. Então é um estilo pouco esportificado, que conta com muitos campeonatos organizados pelo mundo inteiro, mas que tem uma prerrogativa de ser uma arte marcial. Então nós somos muito rigorosos e muito cautelosos quanto à conduta moral, à disciplina e à formação de bons cidadãos que possam contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária, para muito além de apenas ganhar títulos, o que eventualmente a gente faz também. Estão aqui as mostras disso, né? Bacana. O que significa? É Kyokushin? Eu falei certo mesmo? Falou certo. O que significa Kyokushin aí? Falou certo, André. Kyokushin significa verdade absoluta, né? A organização que a gente faz parte chama-se Kyokushinkai, ou Kyokushinkaikan. Chama-se IKO, World Kyokushinkaikan, Sou Kyokushin, que é a escola da verdade absoluta. Então tem muito a ver com a nossa vocação marcial, né? O nosso mestre, nosso grão-mestre,
que é o Mas-Oyama, é uma figura bastante conhecida no meio, que é o fundador do nosso estilo, queria desenvolver um estilo de luta que fosse adaptado ao combate real, por isso é a verdade absoluta. Que bacana. Bom, a gente que não conhece, né, que tem tá dentro do senso comum, acredita que as artes marciais têm uma origem ali já milenar, né, ou secular pelo menos, né, tem algumas com 500 anos, 300 anos, 1000 anos, né. Nesse caso, o Kyokushin é relativamente novo, né, tem menos de 100 anos a origem? Ele é novo, André. Ele surgiu na metade do século passado, desenvolvido, como eu falei agora, pelo Masato Soyama, que é o nosso mestre fundador. O Masato Soyama era lutador já bem antes disso, né? Já lutava karatê, lutava outros estilos. Ele teve uma experiência na Segunda Guerra Mundial, foi lutar pelo Japão na Segunda Guerra, e ele mencionou certa vez que achava que, por ser lutador, ele ia chegar na guerra e ia se dar muito bem, né? No entanto, não foi o que aconteceu. E ele então percebe, nesse momento, que o que ele praticava, né, aquele karatê, não condicionava o corpo e o espírito para um combate real. Então ele toma um voto de se exilar da civilização por 1 ano e meio, né, voluntariamente. Foi viver por 1 ano e meio sozinho numa floresta, onde ele então treinava diariamente, e ali ele foi desenvolvendo as técnicas novas, né, do Karatê Kyokushin. Quando ele sai desse exílio voluntário, ele desafiou todos os principais karatekas japoneses para lutas, e aí ele vence as lutas, todas as lutas. Foi para a China, fez a mesma coisa, Tailândia, e ele então viaja ao mundo nesse momento, né, nos anos 50, no início dos anos 50, para justamente promover aquele estilo e as técnicas que ele tinha desenvolvido. Especialmente o que é bastante característico da nossa modalidade é o treino duro, rígido, né, bastante rígido do ponto de vista físico também. E deu muito certo, né? Em 1957, ele então funda o seu primeiro dojo, a sua escola, a primeira escola, o Oyama Dojo. Alguns anos mais tarde funda a Kyokushinkai, a organização, né? E é um estilo hoje bastante difundido, está em mais de 150 países. E quando é que o Kyokushin atravessa aí os mares e vem parar no Brasil? Pois é, isso foi no início dos anos 70, né, do século passado. Então ele chega aqui no Brasil. Houve algumas tentativas de introdução antes disso, mas em 73 o Isobe Ishihan chega em São Paulo e monta uma academia que existe até hoje. Então começa a divulgar os nossos valores e o nosso treino, o nosso estilo, que ele é jovem relativamente, como você disse, né? Mas que resgata alguns valores essenciais lá da época dos samurais ainda, né? Que segundo o nosso mestre Oyama, vinham se perdendo graças à espodificação das artes marciais. Então ele é uma arte marcial nova, tem menos de 100 anos, mas que resgata alguns valores bem antigos que nos são caros, né, importantes. Bom, vamos colocar os outros convidados na conversa, né? Afinal de contas, estão aqui para poder também falar das experiências, né? A Daniele é karateca e eu quero saber como que você primeiro entrou nas artes marciais e se já praticava outras modalidades antes do Kyokushin. Boa noite a todos, boa noite, obrigado pela oportunidade. Não praticava nenhuma arte marcial, eu conheci o Kyokushin através do Sensei André e até então faz 4 anos que eu estou praticando a modalidade. 4 anos? 4 anos. 4 anos. Hoje já sou, dentro da modalidade, uma faixa amarela ponta verde, e tive a oportunidade de participar pela primeira vez
aos 38 anos, do meu primeiro campeonato em maio, a Copa Brasil. E foi assim uma experiência, para mim, uma das maiores experiências da minha vida, assim. Olha que bacana, né? Você falou que então não praticava nenhuma arte marcial. Arte Algum marcial. outro esporte você praticava? Praticava. Na adolescência eu jogava basquete, né? E depois disso só musculação. Mais nada. Quer dizer, que deu uma mudança substancial na vida. Total. E agora não quero saber de outra coisa, assim. É minha vida. O karatê a Kyokushin é a minha vida. E o Gabriel, como que o Kyokushin entrou na sua vida, ou você entrou aí no movimento, como que foi? Boa noite, primeiramente, né? Eu já praticava antes um outro estilo de karatê e dei uma parada. Acho que uns 3, 4 anos atrás eu entrei nesse mesmo karatê de novo e acabei gostando, continuei e Fique tranquilo. Você descobriu? Meu pai um dia ele foi lá e descobriu um colega que fazia com a gente também esse karatê, fez a aula com o sensei e meu pai falou pro meu pai e a gente acabou indo, foi lá fazendo a aula, eu gostei bastante também e acabou que foi, né? Ó, o colega tá assistindo na TV lá e você não falou o nome do colega e nem o nome do pai, hein? Essas coisas são importantes, né? Qual é o nome do pai? Fábio. Fábio, né? E o nome do colega? Antônio. Antônio, olha aí, tá vendo, Antônio? Já fez diferença na vida do Gabriel, né? É verdade. Que bacana. Só- E o Aldrich? Só para complementar, Pode ficar à vontade. o pai dele é nosso aluno também. Também compete, atleta nosso. E essa é uma configuração que nós temos lá. Temos bastante famílias e tal que treinam juntos, pai e filho, e esse é o caso aqui. Né? Olha só. Então, antes de entrar no Aldrich, eu vou perguntar: E mãe. quem que levou? Você que levou o pai ou o pai que levou você pra fazer o Kyokushin? Foi meio junto assim, né? Ele me levou. Quer dizer, um deu coragem pro outro. Deu força. E até a mãe agora tá Agora até a mãe entrou. A família inteira. né? inteira dele faz isso. E o Aldrich? Eu conheço o Aldrich, não é de hoje, né? Olha só, tô ficando velho, né? Deve ser da faculdade, gente. Mas aí... E você já praticava outras lutas, né, Aldrich? Já. Boa noite. Conta pra gente um pouco aí da carreira. Então, eu conheci o karatê em si, eu tinha 8 anos de idade. Eram outros estilos, mas karatê ele é um vírus, assim, ele toma conta da gente. Olha. Então, ao longo da vida, eu experimentei outras artes marciais, porque aquela escola que eu conheci, pelo menos em Taubaté, ela acabou, não teve continuidade. E aí eu fui tentando me reencontrar. Então, pulando para um lado, pulando para o outro. E a minha filha, Micaela, começou a treinar junto com o Gabriel e o pai dele, né, nesse estilo de karatê que eles praticavam antes. E a minha esposa viu, quando foi levar minha filha, olha, tem uma outra modalidade, parece que o Gabriel está fazendo também com o pai dele, você não quer ir lá ver? Porque o horário que a minha filha treinava com eles não dava na minha agenda. Olha. E aí eu fui lá para conhecer. Então, como eu falei, que é um vírus que pega e não solta, né, aqui estou eu tendo a oportunidade de retomar uma atividade que eu sempre gostei, aí depois de mais de 30 anos. Ô louco, ele fala assim, parece Acusou que a idade. já acusou. Eu quero saber o que encantou em vocês, né? Especialmente o professor também, né? Porque ele é atleta, né? É karateca. No Kyokushin, que as outras modalidades aí ficaram para trás. Bom, eu vou começar falando, pode ser? Eu, na verdade, eu pratico desde os 8 anos, né? Desde muito novo. Eu comecei na minha cidade, eu não sou daqui, ou melhor, eu vou mudar o jeito de falar. A minha cidade é essa, né? Que me acolheu e me deu essas oportunidades de estar desenvolvendo esse trabalho. Para mim é muito importante. Mas na minha cidade original, então eu comecei, sou de Bragança Paulista, e comecei cedinho, né? Novo. E tive algumas, nesse meu
caminho, eu comecei aos 8 anos, aí depois aos 15, 16, até os 20 e poucos anos eu também lutei a modalidade kickboxing, na qual sou faixa preta também. Mas então eu não tenho grande experiência em outras modalidades além dessas, né? Mas o que o Karate Kyokushin me dá é disciplina e me dá uma autoconfiança e um autoconhecimento que eu posso levar para muito além das academias onde eu treinei. Então, assim, para mim, a grande diferença é exatamente essa. E é isso que eu tento imprimir nos nossos treinos aqui, essa coisa do aprendizado para a vida, né? Então, o autoconhecimento, alguns valores como a honra, a lealdade, você conseguir vencer os obstáculos, cumprir o que você diz que vai fazer, a palavra, isso tudo são coisas que a gente leva para a vida. Então, eu muito cedo percebi que eu não queria outra coisa, né? Eu nunca fui para outras artes marciais, que tem o seu mérito, mas eu percebi que no Karatê eu já tenho tudo. Então, a grande diferença para mim não é o fato de eu ter sido campeão aqui e ali, que eu até fui, mas o que mais me mexe mesmo comigo é o fato de eu conseguir levar o que eu aprendo no tatame para fora dele. Então isso é o mais importante para mim. Daniel? Para mim, eu acabei descobrindo nos treinos que eu sou muito mais forte do que eu imaginava. Mas eu não estou falando não só de uma força física, mas mental. A maneira em que eu encaro hoje as coisas e os problemas é totalmente diferente de antigamente, de antes do Karatê. Então acho que o Karatê me dá esse equilíbrio, essa força de enfrentar melhor a vida, as questões da vida, que não são nada fácil. Então eu descobri que eu me supero, na verdade, a cada dia, porque os treinos são duros, as lutas são duras, e assim, eu hoje vejo que eu consigo chegar até o fim de um treino, consigo chegar até o fim de uma luta, e essa luta, não, como eu disse aqui, não só ali dentro com golpes e socos, enfim, mas é uma luta diária mesmo da vida, assim. Então hoje eu me sinto uma pessoa muito mais forte, equilibrada, focada, né, pra enfrentar tudo isso. Gabriel? Quando eu comecei a praticar, né, eu percebi que esse estilo de karatê era muito mais pegado, vamos dizer assim. Foi meio que eu me apaixonei por ele. Tanto é que eu acabei saindo do outro estilo, fiquei só nesse. E eu fico curioso, eu queria saber como que você era antes de ter contato com o Karatê. Era indisciplinado, era disciplinado, focado, não era? Quando eu entrei eu fiquei bem mais disciplinado. Mais disciplinado. Isso também ajudou no rendimento escolar, no comportamento em casa? O pai tá aí, hein? Bacana. E o Aldrin? Bom, essa coisa, né, da nova oportunidade, né, de tudo isso. Eu sempre gostei dessa parte da disciplina, né, que a arte marcial em si traz. Mas em especial no Kyokushin isso é muito, não vou dizer cobrado e exigido, porque você chega a uma maturidade que você começa a fazer isso por prazer. Então a disciplina não se torna uma obrigação, ela se torna um prazer. O Karatê ele deixa de ser só arte marcial e passa a ser um estilo de vida. E é um estilo de vida que eu posso levar para minha casa, para o meu relacionamento com a minha esposa, para a educação da minha filha, mesmo ela ainda não praticando. Ela vai de curiosa, tá pegando, mas ainda não despertou não acendeu aquela labareda totalmente ali. Mas isso me ajuda muito nessas questões. Então, da mesma forma que hoje muitas pessoas podem correr atrás de um coach para a profissão, alguma coisa, se ela conseguir abrir a mente dela, entender o que está dentro de todo o nosso código de ética, vamos dizer assim, dentro da disciplina marcial, e aplicar na vida dela, ela vai ver que ela tem muito mais resultado, como pessoa, como profissional, enfim, em todas as áreas, né? Hoje
onde eu busco o meu treinamento, o meu relaxamento é em cima disso. As ideias não estão muito em ordem, é no karatê que eu consigo pôr ordem na casa ali. Olha só, quer dizer que arruma tudo então. Isso na verdade esse tipo de relato é bastante comum lá, né? Nós temos alguns alunos, esses dias teve um aluno, por exemplo, só para a gente conseguir ilustrar, um aluno perdeu o emprego, né? E ele ficou um tanto quanto consternado com aquilo e tal, e ele chegou para mim e falou: olha, muito obrigado, sensei, porque antes eu já tive algumas experiências como essa, de perder o ganha-pão, e eu ficava desesperado, eu não sabia o que fazer, e no final as coisas davam certo, mas até lá eu ficava descontrolado. E agora aqui no karatê eu tenho essa experiência aqui, e isso aqui me deu uma maturidade para eu enfrentar as coisas de frente e conseguir passar por esses turbilhões de maneira muito mais calma, e estou vendo que as coisas vão dar mais certo assim. Então esse tipo de fala a gente escuta todos os dias, assim, é bastante comum. E, portanto, é bastante prazeroso para mim, que sou professor. Quer dizer, não é só o condicionamento físico, no caso, não é só a performance de alto rendimento. Não, ela existe, né, como nós temos aqui esses atletas que a gente vai conversar, mas esse lado, assim, social, do desenvolvimento pessoal é bastante rico na nossa modalidade. Bom, Gabriel tem quantos anos, Gabriel? Tenho 11. 11 anos? Nossa senhora, tá grandão. A partir de que idade a pessoa pode praticar o Kyokushin? Então, as nossas aulas acontecem... Bom, primeiramente, dar nome aos bois, né? Nós, todas as aulas de Karatê Kyokushin aqui em Taubaté são gratuitas, né? Nós estamos por um projeto da Secretaria de Esportes aqui, que, aliás, trabalha muito bem com todos os esportes que ela oferece, né? Mas no caso nós estamos por um projeto social chamado Lutando pela Paz, e esse projeto contempla algumas modalidades, inclusive a nossa. E aí esse projeto existe hoje no Jardim das Nações, na Cidade de Deus e no Clube da Volkswagen, de manhã, tarde e noite. E nós temos aulas 6 dias por semana, então é bastante trabalho. Só tem um dia de folga e ainda assim a gente treina ou vai para os campeonatos nesse dia. Então, assim, eu gostaria de também agradecer agora, né, aproveitar a oportunidade, agradecer a Secretaria de Esportes, da pessoa do secretário, que é o Marcelo Mora, e do nosso diretor, que é o Balho, né, o Thiago Balho, que nos oferece, assim, espaços muito bem equipados e muito bons, né, para a gente trabalhar nas quadras. Nós temos bons equipamentos, tatame, e isso não é sempre que se tem isso no serviço público, e nós temos essa chance aqui, né, em Taubaté. Então isso é muito bom, é muito valioso para nós, né? Então as aulas são a partir dos 7 anos, né? Menos que isso a gente entende que a criança ainda não vai conseguir acompanhar não somente as técnicas básicas, que não são tão simples assim, né? Como também não tem maturidade ainda para poder acompanhar toda essa questão do comportamento, conduta e tal. Então a partir dos 7 anos. E aí até os 200, né? A gente tem alunos de 60 anos, 65 anos e assim, é para todo mundo, né? Embora a gente tenha aqui alguns atletas que treinam lá com a gente por esse projeto, né? Nós temos também pessoas que estão, por exemplo, dentro do espectro autista. Nós temos, eu tenho um aluno que teve 7 AVCs. 7 AVCs? 7, é um sobrevivente. E aí ele está lá com a gente, tem mães, gente que é um pouquinho mais experiente, como eu falei, na faixa dos 50 anos ou mais. Então é um projeto para todos, é um projeto social. E social implica em atender a sociedade e desenvolver tudo aquilo que o ser humano tem, né, as suas potencialidades, seja lá quem for. Eventualmente, a gente tem ali dentro alguns atletas de nível que também ganham os nossos campeonatos por aí, os títulos e tal, mas é um projeto social essencialmente. Bacana. No caso das pessoas com deficiência, como que é trabalhado?
exatamente, ou quase da mesma forma que a gente trabalha com as pessoas que não têm, né? As nossas aulas são formatadas segundo um formato universal. Então, se você for aqui, é uma aula. Se você for para a Bélgica, onde tem o Karate Kyokushin, é a mesma aula. E no Japão é a mesma aula, né? É um formato só. Isso graças a uma centralização que nós temos, né? Uma centralização política, uma centralização administrativa da organização. A nossa sede é no Japão, e o Japão, então, reza como tem que ser as aulas, né? Todo assim, o formato de aula, tudo. Então, é sempre a mesma coisa. E é a repetição dos mesmos processos, das mesmas dinâmicas, que faz todo mundo evoluir, inclusive quem tem deficiência. E aí fica a cargo do sensei, né? Ver essas limitações, entendê-las e esticar o prazo para quem ainda não conseguiu chegar lá por algum motivo qualquer. Bom, via de regra, para chegar ao nível aí de alta performance, quanto tempo demora desde que inicia na categoria, na modalidade? É muito variável, né? Nós temos aqui, eles aqui, alguns treinam faz 2 anos, a dele há 4, né, como ela disse, e já são atletas de rendimento. Então eles vão hoje para grandes campeonatos. A Dani e o Gabriel são hoje, nas suas respectivas categorias, os campeões brasileiros, né, nacionais. Foram agora, no dia 20 de abril ou 19, para um evento lá no Rio Grande do Sul, em maio. E eles representaram Taubaté lá em São Paulo, na Copa Brasil, que é hoje o evento de maior expressão da nossa organização, né, em nível nacional. E se sagraram campeões, né? E o Alvid agora também paulista, 3º lugar, um evento com mais de 1.300 atletas. Então, em 2 anos, a gente consegue fazer um atleta de rendimento bom, né? Como é o caso desses aqui. Agora tem que interromper você e perguntar para Dani, né? Posso chamar de Dani? Pode, né? claro. Por favor. Dani, a primeira competição que você foi, já foi campeã brasileira? Fui. A primeira? Falou em maio eu comecei. Agora o professor falou que em maio você foi campeã? Não. Como que é? Porque eu comecei há 4 anos a treinar. Mas a primeira competição foi em maio. A primeira competição foi em maio. Primeira competição. Assim, que eu me senti segura, né, o suficiente. E ele lançou esse desafio, falou: Dani, você está preparada? Vamos? Eu falei: vou. Aceitei. Não teve dúvida? Não tive. Assim, no Karatê a gente acaba confiando muito nas coisas que o Sensei fala. Então, se o Sensei chega pra você e fala que você é capaz, a gente só fala os. E aceita. Então é porque realmente a gente tem essa... com certeza a gente vai desenvolver uma boa luta e a gente está preparado para isso. Então eu confiei no que ele, desse desafio, ele falou, me convidou para ir e eu aceitei. Foi assim, uma experiência para mim fantástica. E hoje, daqui para frente, eu acredito que eu... Lá no Sul, quantas lutas você... Lá no Sul, a minha categoria é pesado. Então é uma categoria que acaba menor, né? Então eu fiz 2 lutas. Eu ganhei a primeira e já fui pra final. E como que foram as adversárias? Pesadas, viu? Difícil, não foi fácil não. Foram lutas difíceis, mas assim, acredito que o que eu senti nas minhas lutas como diferencial mesmo foi que eu estava extremamente calejada, que a gente fala, né? Preparada para levar os golpes. Então eu acabei não sentindo os golpes delas. Os golpes eram fortes, mas eu não senti. Então eu procurei usar isso ao meu favor e fui com tudo para cima delas. E eu consegui ganhar o título. Mas tá falando, parece a história da vida da gente, né? Todo dia a gente leva um golpe, procura assimilar e enfrenta. Não é? A ideia... Já tá pegando. Agora você falou uma palavra aí, osso. Osso. O que significa? Osso, na verdade, é como a gente responde pro Sensei o tempo todo. A gente não questiona as coisas que ele fala, a gente não duvida das coisas que ele fala de jeito nenhum, a gente só concorda
Nesse momento em que eu falei o osso, quando ele me perguntou, quando ele falou, me convidou, né, pra ir, era uma afirmação de que sim, eu aceitaria esse desafio. Literalmente, osso significa eu aguento pressão. Osso. Então a gente convida, é um convite sempre irrecusável, né? E aí a pessoa fala osso e aceita. É assim que é. Olha só. Quer dizer que é irrecusável quando irrecusável. Fala, já é uma pressão, né? Proposta que não se pode dizer não. E o Gabriel, esse ano, quais competições participou antes de chegar aí no Paulista, que a gente já vai falar daqui a pouco? Eu participei junto com a Dani, né, na Copa Brasil. Também fui campeão, né? Fiz 4 lutas. 3 delas eu ganhei por Ippon, que é um nocaute. E uma foi por decisão unânime. Todos os árbitros votaram em mim. Então você também se tornou campeão brasileiro. Sim. Qual é a categoria sua? Infanto juvenil. Infanto juvenil. Infanto juvenil. E os adversários, como que eram os adversários mais experientes? Eram difícil. bem fortes. Tamanho do Aldrich, assim? Um pouquinho melhor. Um pouquinho, né? Aldrich, qual é a sua categoria e como que foram as competições esse ano? Então, categoria para luta a gente está definindo um pouco. Eu preciso colaborar um pouco com isso aí. Para me colocar melhor, eu preciso trabalhar um pouco o peso. Mas hoje é pesado, 110 quilos. Né? E eu participei com eles esse ano, foi só no Paulista. Assim mesmo, com menos de um mês de treino específico para o campeonato. Porque eu estava com questões pessoais um pouco afastado do treino e você fica em casa chorando, né? Porque não dá pra ir. Até a esposa reclama. Vai treinar, você tá estressado demais pro meu gosto, né? Isso faz parte. Então, a gente foi pra lá e eu participei com a modalidade de kata. E participou e já trouxe medalha. Sim, fiquei em terceiro colocado. Terceiro colocado. Em um mês. Praticamente. Pô, então é um resultado expressivo. Assim, Bastante. podia ser Com melhor. certeza. Né? Mas Podia ser melhor. Podia ser certeza. melhor. E a chave dele tava bem grande. Eram muitos atletas. É a chave do Aldrich. Esses campeonatos são divididos por chaves, né? Então eles juntam todos aqueles atletas que têm mais ou menos o mesmo peso, graduação. E como é um campeonato muito grande, as chaves são muito grandes. Na chave dele tinha acho que cerca de 20 atletas e ele conseguiu, que são hoje os atletas de ponta do estado de São Paulo, né? E o Aldrich conseguiu trazer essa medalha aí pra gente. Quer dizer que é um motivo motivo de orgulho, tanto o sensei quanto a esposa estavam certos que você deveria treinar. É um motivo, realmente um motivo, é uma motivação para no próximo eu vir com uma colocação melhor. Que bacana. Você falou do projeto que funciona, né? Além deles, foram outros atletas disputar o Paulista. Como que foi essa disputa geral do Paulista? Foram outros também, né? Que não estão aqui. Todos foram muito bem. Nós fomos nessa edição do Campeonato Paulista com 19 atletas. Todos eles treinam todos os dias. São atletas muito bons. Nós tivemos também o Akira Kawasaki, que é na categoria infantil. Ele foi vice-campeão paulista. Nós tivemos a Mariana Barozzi no juvenil, que foi terceiro lugar também. Nós tivemos o Felipe Santos na categoria juvenil masculino. Ele foi terceiro lugar e a sua participação foi muito importante. Ele venceu um aluno de outro sensei, que é muito meu amigo também, que é faixa marrom, ponta preta. Então é quase faixa preta. Esse nosso aluno está na terceira faixa ainda, né? E foi uma luta foi um mérito muito grande dele. E nós tivemos também como medalhistas Foi o Akira, a Mariana, o o Felipe, Gabriel, Aldrich, falta um. E a Mariana de comitê. Não, teve mais um nome. A Ágata. Ágata. Desculpa, Como esquecer da Ágata, pelo amor de Deus. A Ágata luta na mesma categoria da Dani. A Dani dessa vez participou da modalidade kata, que são formas, né? É a luta imaginária. E a Ágata participou da luta mesmo, né? Da luta ali real, que a gente chama de comitê. E se sagrou vice-campeã paulista.
Então foi bastante prodigiosa a nossa participação lá no evento. Bom, tanto a Dani quanto você falou aí a questão da graduação, né? Faixa amarela, ponta verde, faixa marrom, ponta preta, né? Como que é a graduação nessa modalidade específica? Pois é, a pessoa entra, né, ainda não sabe nada, começa na faixa branca. O branco é um sinal de pureza, então é aquela hora, né, aquele momento de descobertas, a pessoa ainda não sabe. À medida que ela vai evoluindo, as faixas são a faixa laranja, azul, a faixa amarela, verde, a marrom e a preta. E em cada faixa tem 2 quilos que a gente fala, né? Você ganha, por exemplo, a faixa azul, e aí depois você faz outro exame de faixa, exame técnico, teórico, físico, de luta, para você conseguir permissão para fazer exame para a próxima faixa. Mas ainda não muda de faixa. Você ganha um quilo amarelo, um nível amarelo na sua faixa azul, que é a ponta amarela. Aí então, no próximo exame de faixa, você pode mudar de faixa com essa permissão. Então tem muitos níveis, portanto, até chegar na faixa preta. E essas graduações estão ligadas ao avanço da pessoa, tanto físico quanto psicológico, nesse preparo? Como que é essa avaliação? Sem dúvida. A gente faz um exame teórico, né, que tem a ver com a história do nosso karatê, tem a ver com alguns termos em japonês. A língua japonesa é, digamos assim, mais instrumental que a gente usa ali na aula, né? Tem a ver também com alguns conhecimentos técnicos, assim, se o aluno consegue escrever algumas técnicas, e aí quanto mais alta a faixa, isso vai ficando mais complicado. E também tem a parte física, com abdominais, flexões, agachamento, tem, por exemplo, bananeira, né? E vai ficando mais difícil também. Tem a parte técnica, dos golpes, a demonstração dos golpes, kata, etc. E a parte de luta que é geralmente aquela que é mais difícil, né? Mas para ser convidado, a pessoa tem que apresentar um comportamento condizente com aquela faixa, né? Então, quanto mais alta for a faixa, mais a gente exige decoro, mais a gente fala sobre o que a gente chama de etiqueta, que é uma série de regras, de cordialidade, que tem que ser cumpridas dentro e fora dos nossos tatames. Sem isso, a pessoa não pode ser convidada a participar de um exame de faixa. Então, é o primeiro requisito, o comportamento. Quer dizer que é algo que vai além da modalidade esportiva, né? Bastante. Então, é uma filosofia de vida, né? A gente fala que é uma filosofia de vida. Não está me chamando a atenção aí na mão do Gabriel, está marcado 38, é o número de onde, Gabriel? É o número era meu número lá, no campeonato, que foi esse domingo. Era o número que chamava, por exemplo, para fazer o kata ou a luta. Ah, legal, que a gente vê muito isso no pessoal que faz o nado, né? Isso, somente no marca, mesma coisa. Para não sair, né? Ficar fácil de identificação. Tô vendo aqui 38, é isso mesmo, né? Tua cabeça tá boa, né? E ó, eu vou te falar uma coisa, detalhe, viu? Porque eu nessa competição, eu atuei como árbitro. Ah, é? Olha. Atuei como árbitro. Foi uma coisa muito difícil, porque às vezes eu arbitrei lutas dos meus alunos. Porque caía lá pra mim e tal. E eu sempre ou dava nota mais baixa do que eu poderia, ou então dava empate quando poderia dar a vitória para eles, que é para ninguém desconfiar, né? E ainda assim eles conseguiram excelentes colocações, a gente fica bastante contente com isso. Dani, me chama a atenção também, e a vontade de perguntar, né? A respeito da mulher na luta, né? Como que é aqui no Kyokushin o papel da mulher nessa luta? Olha, é bem aceita, tem ainda dificuldade, é igual, a mesma porrada que o Aldo leva, você também leva, como que é? Exatamente, diz tudo. Não tem muita diferença no Kyokushin, não. Nós somos igualitários. Totalmente. Direitos iguais. Empoderamento feminino ao máximo. Totalmente. E eu acredito que é justamente por isso que eu acredito que hoje nós temos lá no nosso dojo muito mais mulheres. Eu acho que tem mais mulheres do que homens. Tem mais mulheres.
Mais mulheres que homens. Porque lá é tudo igual. É tudo igual. O treino para um é igual para o outro. Não tem diferença. Não é porque eu sou mulher que eu vou fazer uma flexão de joelho. Não é porque eu sou mulher que eu vou fazer uma flexão de mão aberta. Então lá é todo mundo fazendo a flexão de mão fechada. E a mesma postura. É o mesmo número de golpes que os homens dão às mulheres também. E a mesma coisa o comitê, que são as lutas, né? Os treinos de lutas. Eu treino com o meu sensei e ele não dá o golpe mais leve, porque eu sou mulher. Eu treino com Aldridge, a mesma coisa, eu já levei muita pancada dele, machucou, e eu tava firme lá, voltei a treinar. Hoje o meu maior desafiante que eu quero ainda bater é o pai desse aqui. Olha só. Que é um cara grande e bate forte, ele não... Você fala assim, ele derruba o celular. Exatamente. Não, mas ele tá na lista da gente. Tá na lista, Ele sabe. Eu senti como desafio. Sim, mas ele me desafia todos os dias, inclusive, né? Mas eu acho que isso faz parte e eu acredito que é como eu disse, vai me tornando mais forte, né? E eu sei que um dia eu ainda vou conseguir machucar ele. André, no nosso bate-papo, antes da gente acertar aqui os detalhes para o programa, você falou que essa modalidade é difícil de ter na região, né? Difícil no nosso próprio país, né? Aqui, vocês são a única escola aqui da nossa região? Da nossa região, sim. Por que isso? Então, olha, é uma coisa assim, eu até fiquei um tanto surpreso. Na verdade, não é difícil de você achar aqui no Brasil. Você acha Karate Kyokushin em muitos estados brasileiros. A nossa organização tem representação aqui no Brasil, em Alagoas, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Mas é uma modalidade menos conhecida do que alguns outros estilos do Karatê e outras artes marciais também, né? O nosso desenvolvimento se dá de forma muito assim cautelosa, né? A organização tem por objetivo crescer, mas com as pessoas certas e do jeito certo. Mas é bastante conhecido. Nos anos 90 havia um famosíssimo campeonato lá no Japão chamado K1, que é o campeonato de kickboxing. E esse campeonato agregava alguns lutadores de várias modalidades, né? Do Kung Fu, Karatê, enfim, Muay Thai, enfim. E os nossos karatecas se saíam muito bem nesse evento. Era um evento de bastante visibilidade, né? Rico e tudo. E a partir daí a nossa modalidade começou a ficar bastante conhecida. E muita gente quis praticar, mas nem sempre tem lá na cidade daquela pessoa, né, em questão. E aí quando eu vim pra cá, a minha surpresa foi que aqui pouca gente conhecia o Karate Kyokushin. Mas algumas pessoas que já sabiam o que era ficaram bastante assim, satisfeitas com a nossa vinda para cá e nos procuraram para conseguir treinar. Hoje eu tenho aqui vários alunos das mediações aqui. A gente tem gente de Aparecida, o pessoal de como é que chama? Tremembé. Nós temos gente das cidades aqui vizinhas e até de Mogi que vem treinar karatê aqui. Já estão na grande São Paulo já, né? Quem sabe o que gosta e quer muito treinar. E aí o pessoal vem aqui treinar com a gente. Mas ainda não é tão conhecido assim no Vale porque nunca teve. Eu acho que nós somos o primeiro time, a primeira equipe desse estilo, né, do Kyokushin no Vale, na história, né, toda do Vale. Bom, Aldridge, vai ficar só no Campeonato Paulista esse ano? Acabou as competições ou tem novos desafios? Mês que vem já tem outro. Qual que é o... É o Grand Prix São Paulo. Isso. E como que é essa competição? Qual é o nível dela? Eu vou conhecê-la pela primeira vez, né? Vou participar um pouco mais além do Catar. Quer dizer, que já está na expectativa. Já saí ontem de lá sem dormir mais do que foi para ir, foi depois que voltou.
porque não dá, você começa com essa questão de disciplina de autodesafio, você abraça e vai embora. Então é isso, tá? É o que eu vou fazer. E até só fazer um parênteses com relação a Dani, né? Ela falou de levar bastante porrada e tal, mas é aquela coisa, se eu não treinar firme com ela, eu estou desrespeitando ela, Isso. como mulher, como atleta. Então por isso que a gente trabalha com essa mesma ideia, né? Acaba virando uma família porque todos temos o mesmo objetivo. Nossa. Então, se eu não, mesmo com o Gabriel, quer dizer, ele enfrentou atletas maiores, então ele treina com a gente, né? Então, eu tenho que, da mesma forma com ele, eu tenho que chegar firme. Então, essa é o caminho que a gente tem. Então, se eu estou sendo firme no treino, a vida aqui fora tem que ser mais fácil. Então, já que eu quero mais desafios na vida, lá dentro eu vou me colocar mais desafios. Então, por isso que em setembro estamos aí. E é bom a gente lembrar que tem todos os equipamentos, né, necessários aí para poder praticar, né? Tem... Sim. E nós temos aqui em Taubaté, como eu falei, os equipamentos todos de excelente qualidade que a Secretaria de Esporte nos oferece, né? Então nós temos uma estrutura muito boa e nas lutas especificamente, à medida que a idade vai avançando, a pessoa usa menos equipamentos. O Gabriel, por exemplo, luta com capacete, né? Aí nas categorias dos adultos, que é o caso deles dois aqui, aí já não tem capacete. Aliás, é uma característica da nossa modalidade a falta de equipamentos na luta. Porque lembre-se, né? O Oyama Sosai, que é o nosso mestre, tinha a ideia de desenvolver um estilo que consiga adestrar o corpo para um combate real. Então é um estilo bastante contundente, onde é bastante comum o nocaute. As lutas não são decididas por ponto, as lutas são decididas por nocaute, né? Geralmente busca-se isso, tanto assim que não existe um sistema de pontuação, né? A regra maior do nosso estilo de luta é nocauteie ou seja nocauteado. Então é duro mesmo, é duro. Mas é por isso que o nosso treino é duro também e rígido, né? Então uma coisa leva a outra. Olha que bacana. Quanto tempo demora a luta normalmente? É dividido também em partes? Não, no Ocidente existe a ideia do round, né? O boxe usa rounds, né? Tantos rounds de 2 minutos, 3 minutos, e no Karate Kyokushin não. É um único round, é um período só, que fica mais longo conforme a idade dos participantes ali, dos lutadores. Então, por exemplo, o Gabriel luta 1 minuto e meio, né, no infanto juvenil. Os mais novinhos, de 4 a 7 anos, né, que tem às vezes um lá de 5 anos, 4 anos, lutam apenas 30 segundos. Olha. E a Dani já luta 2 minutos, quando ela for faixa preta serão de 4 a 5 minutos. Quer dizer que o desafio é dobrado ainda. É dobrado. Para chegar à faixa preta falta quanto tempo? Tem aí também? Então, é outra característica nossa que não existe um tempo certo, né? Algumas modalidades assim, a cada 6 meses você troca de faixa, a cada 1 ano praticando você troca de faixa. Lá, como você tem que merecer pelo comportamento, pela sua evolução, então você tem que ser convidado para o exame, e às vezes isso leva 10, 12 anos. Às vezes leva, na melhor das hipóteses, aí, muito rápido, 6, 7 anos. Bacana. Quantos alunos tem no nosso projeto Hoje por Tudo aqui? Você falou, são vários bairros, né? Estão dando quantos? Hoje a gente atende cerca de 130 pessoas aqui em Taubaté. O pessoal está atendendo com a gente, uns há mais tempo, outros há menos, mas o número é esse, basicamente. E para participar, há processo seletivo, há um período de inscrição? Não, é só chegar e participar. É um projeto social, né, como eu falei, pela Secretaria de Esportes, e aberto a todos. Então nós temos vagas em todas as turmas praticamente, poucas vagas, mas a gente sempre dá um jeito e põe mais um, né? E sempre cabe mais um. Então se essa pessoa tiver um interesse em participar de uma das nossas aulas, é só entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer aqui da nossa cidade. Eles vão dizer para você o horário que tem, onde que é, você chega lá, né, conversa comigo, faz uma aula experimental. Se a pessoa gostar, a gente dá para ela uma senha, aí pelo site da própria Secretaria de Esportes, a pessoa faz
a matrícula e de forma muito simples e totalmente gratuita. E pra gente terminar, parece que ano que vem tem um grande desafio aí, que é disputar o Mundial, né? Japão? É verdade. Quem vai? Quem vai ficar? Depende. Depende do nosso sensei. Treinando. A coceira dá. A coceira dá e vamos nos preparar para ser convidados. Eu fui convidado a lutar esse Mundial, será em Shizuoka, no Japão, em abril de 2020. E é uma grande honra para a gente, né? Para a gente ir para lá e representar o Brasil e a nossa cidade aqui, a nossa região. Junto com outros atletas também. Eu sei de atletas de Caraguatatuba, que são muito bons atletas e amigos meus que vão também, né, provavelmente, né, e do Rio Grande do Sul também. Tá? Aliás, um abraço aqui para o nosso sensei, que é o sensei José Ribeiro. É um trabalho no qual a gente se inspira, né, e para o sensei e pro Valmir Teles, que é o nosso mestre, né, é o nosso Shihan. Então a gente vai, só que como o nosso trabalho aqui é social, a gente está assim, subscrito ao setor social da Secretaria de Esportes, que não tem verba para competição. O setor social faz muito por nós, mas nós não temos verba para competição especificamente. Então até fica aqui o nosso apelo. Potencial nós temos, então. Potencial nós temos. E levar quantos atletas? Levar aí 4 atletas. Eu, a Dani é uma possibilidade, o Gabriel é outra possibilidade, estamos vendo mais alguns. Estão vendo mais alguns. Atrás. Então deixa aí o contato, também Sim. Para os empresários que quiserem ajudar, os comerciantes, fique à vontade. Pois é, você pode entrar em contato com a gente pela nossa fanpage no Facebook, né, que é a fanpage Karatê Kyokushin Taubaté. Você vai lá e você pode mandar um message lá pra gente, tem um interesse em nos apoiar e nos patrocinar. A gente é uma equipe muito boa e estamos tendo bastante visibilidade cada vez mais. É do nosso interesse, a gente precisa e a gente representa a nossa cidade. Então, gente, ó, o Brasil já está pequeno, né? O estado de São Paulo está pequeno para a turma, né? Estamos aqui com os campeões paulistas, campeões brasileiros, né? Então, precisamos ganhar o mundo também, né? Mostrar que Taubaté, no Kyokushin, tem oportunidade, né? De também trazer grandes conquistas, né? Nós somos bem referenciados em vários esportes, né? E agora esperamos aí que também possa ser melhor referenciados, né? Pode ter certeza. Sensei André Luiz, xará, gente, né? André Luiz Bate, quero agradecer, Daniele, Obrigada. Gabriel Lute, Aldrich Couto, né? Obrigado, né? E sempre que tiver novidades, né? Voltando no Mundial, traga as medalhas, né? Por favor. Você que for patrocinar também, a gente fala aqui no nosso programa das 6, não tem problema, né? A gente faz a divulgação. Muito obrigado. Obrigada. A gente agradece muito essa oportunidade aqui que vocês estão nos dando e a gente espera voltar mais vezes. Obrigado. Obrigada. Aproveitando. Obrigada. Não, o apelo realmente é pelos patrocínios. Querer e nós queremos, né, Gabriel? Mas hoje, infelizmente, não. Se for falar hoje, é certeza que vai? Não, porque a gente não tem condições realmente, né, Gabriel, financeiras de ir. Mas estamos aí em busca, né, Gabriel? Vamos fazer o nosso apelo aqui, porque lutar a gente quer e treinando a gente tá. São bons. Olha só. Quer agradecer, Aldo? Deixa eu aproveitar. Agradeço a oportunidade, né? Até pela amizade, né? De poder ter falado, tá? Então, de toda forma que eu posso contribuir, né? Aí eu tô fazendo porque eu quero estar junto e nem que seja para assistir, se de repente não der para lutar, lógico que eu prefiro estar lá dentro. Mas, né? Tem muito potencial. Com certeza. Ficar em casa você não quer mesmo mais, né? Então, eu quero, né? Tomara que eu vá pro Japão e volte para casa, né? De repente a esposa fala, você vai e fica pro tatame lá. Gente, está na hora da gente encerrar o nosso programa das 6 aqui desta segunda-feira, dia 19 de agosto, convidando você a continuar com a nossa programação, porque daqui a pouquinho tem aí o tal pai, tal filho, com nossos queridos Pedro Luiz Belisque e o Guilherme Belisque, né? O Guilherme tá uma felicidade só, né? O São Paulo dele ganhou, fez gol, Daniel Alves, né? Já na estreia, então daqui a pouco eles vão falar para vocês aí. Nossa, deve estar até insuportável, né? De falar com ele agora por causa do São Paulo, tá subindo, mas tá junto com o Corinthians lá, a gente vai chegar na frente, viu, Guilherme? Jefinho, agradecendo você também que está conosco na técnica e a você que acompanha a gente especialmente aqui na nossa TV Cidade. Amanhã estamos de volta a partir das 18 horas.
Let's just go.